Boa tarde a todos. Uma satisfação estar presente aqui na DexConf 2024. Agradecer o convite do Edu, da organização. Eu sou Guilherme Santa Rosa, professor do Departamento de Design da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu coordeno o Laboratório de Ergodesign de Interfaces, Usabilidade e Experiência do Usuário e participo também de um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Pará sobre neuroengenharia. A gente vai falar sobre o futuro da interação, sobre o aspecto do ponto de vista biológico, comportamental, mas não tem como a gente não olhar para trás e pensar por que a gente está aqui, né? E, na minha visão, a gente está aqui por um fenômeno que aconteceu entre 1960 e 1970, que foi a crise do software, né? Então, com a crise do software, ficou claro que os métodos antigos de desenvolvimento de software não estavam acompanhando a complexidade das demandas, e isso estava gerando alto custo de desenvolvimento, baixa produtividade, inclusive muitos softwares não eram entregues. Então, a gente percebe essa confluência de fatores: alta demanda, aumento da complexidade dos softwares, aumento dos desafios enfrentados pelos programadores. Em compensação, a gente tinha a mesma força de trabalho, mesma capacitação, mesmos métodos, mesmas abordagens de projeto de desenvolvimento e mesmas ferramentas. Isso gerava má gestão de projetos, falta de treinamento adequado, baixa produtividade, como eu falei, e o principal, problemas no levantamento de requisitos. Poderia gerar acidentes, riscos ao bem-estar, à saúde das pessoas e até riscos de vida. Então, qual foi a solução encontrada? Foi a área engenharia de software. E com a engenharia de software, surgiu também a interação humano-computador e a experiência do usuário. Eu tive a oportunidade de escrever nos últimos anos alguns livros, dentre os quais Projeto e Avaliação no Design de Interfaces, Design Participativo, Técnicas de Inclusão de Usuários no Projeto de Interfaces. Quer dizer, eu sou aficionado por fazer pesquisa com o usuário. E eu tive a oportunidade de conhecer um professor do Instituto do Cérebro, chamado professor Antônio Pereira, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na época, e também o professor Alan Lameira, que era professor de comportamento humano da Federal de Campina Grande. E nós começamos a desenvolver sistemas e interfaces para a reabilitação física e cognitiva de pessoas que sofreram AVC. E, em decorrência das nossas discussões, das nossas pesquisas, nós resolvemos escrever um livro cujo título é Neurodesign, o Cérebro e a Máquina. E o primeiro capítulo desse livro tem o título O Lado Humano da Interação. Isso é muito interessante, porque a gente fala muito sobre a experiência do usuário, sobre o lado humano da interação, mas a gente percebe que, na prática, muitos designers deixam de pesquisar com o usuário, deixam de observar o usuário, aplicam simples questionários ou fazem observações simplesmente remotas, né? E aí eu pensei numa ilustração para esse livro. E o que me veio à cabeça foi essa imagem desses dois cérebros. Porque, como o Edu falou aqui na abertura, a gente não projeta a experiência, a gente projeta para a experiência. É como uma motivação, né? A gente não motiva ninguém, as pessoas são motivadas, a gente não cria experiência. E eu lembrei de quando eu cheguei em Natal, lá no Rio Grande do Norte, em 2010, e eu estava assim na beira da praia, vendo dois bugs iguais, eram amarelos, lembro até da cor, e tinham dois casais. No bug da frente, um casal se beijando, super apaixonado, e no bug de trás, as pessoas, o casal ali brigando. E eu fiquei imaginando o seguinte: qual a proposta da experiência era a mesma, né? Na verdade, era a mesma cooperativa, o mesmo bug, o mesmo local, o mesmo mar, o mesmo céu, as dunas de Natal, mas a experiência totalmente diferente. E é como essa imagem ilustra esse conceito, né? Então, nesse livro, a gente aborda questões sobre processamento cognitivo humano, memória, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesses minutos. Mas antes de abordar esse tema, eu queria também falar sobre o design centrado no usuário, né?
A gente fala muito sobre design centrado no usuário, só que fala tanto que às vezes a gente esquece de fazer, e a gente faz design centrado no umbigo. A gente esquece de olhar para o usuário realmente. E eu trouxe aqui um pequeno case que me chamou a atenção uma vez. Eu cheguei numa conferência e assisti um trabalho de um grupo de pesquisadores, e eles apresentaram recomendações ergonômicas para desenvolvimento de fogão para cegos, a partir do design centrado no usuário. E quando chegou no final, eles apresentaram as recomendações. Eu fiquei imaginando essas recomendações sendo aplicadas na indústria. E aí eu perguntei assim, como é que vocês fizeram os testes com usuários? E eles disseram assim, não, nós não fizemos testes com usuários. Nós utilizamos uma venda nos olhos na equipe. Isso aqui é uma ferramenta de empatia, né, como a gente chama. É útil só para despertar essa empatia do designer. Mas isso não é uma informação científica, né? Então, esse é o risco, né, de a gente achar que está fazendo design centrado e não está fazendo centrado no usuário efetivamente. Então, aqui eu trago do lado esquerdo, né, essa imagem, que é um diagrama de caso de uso, muito utilizado para modelar sistemas. E eu brinco, né? Esses são atores, esses elementos, mas eu brinco dizendo, olha, o boneco de palitinho, os usuários não são assim. Por quê? Porque essa é uma fase importante da modelagem, mas a gente tem que também considerar as características físicas, cognitivas, motoras, emocionais dos participantes. Então, assim, eu adoro, no laboratório, a gente faz P&D, né, em design, pesquisa e desenvolvimento em design. Dificilmente a gente parte para o design de algo sem fazer pesquisa antes. Então, eu gosto muito de conhecer os usuários, por exemplo, e nos asilos, quando a gente está falando sobre idosos, e nas escolas, quando a gente está falando sobre usuários, sobre crianças, por exemplo. E tem alguns aspectos cognitivos que a gente deve levar em consideração, que, olhando assim, são óbvios, mas que muito designer esquece de considerar. Por exemplo, a atenção seletiva, né? A gente pode escolher prestar atenção em determinados estímulos e ignorar outros. Vocês perceberam isso lá no coffee break, né? Estava conversando com uma pessoa que interessava e você começou a isolar uma série de outros estímulos, inclusive pela frequência. Isso ocorre também quando a gente desenvolve um site, e aí você faz um banner achando que está o máximo, que o seu usuário vai olhar para aquele banner, e ocorre a cegueira do banner, né? O usuário presta mais atenção no conteúdo e ignora aquele banner que parecia tão atrativo. A gente tem também o conceito da psicologia cognitiva de vigilância, né? Que refere-se à capacidade de uma pessoa detectar o aparecimento de um estímulo-alvo em um determinado momento. Então, isso é muito importante, até porque a velocidade de detecção, às vezes, pode fazer toda a diferença. Vou pegar aqui um caso, um piloto de Fórmula 1, quando deu a largada, ele viu o sinal verde, ele tem que acelerar o mais rápido possível, né? Mas isso ocorre corriqueiramente com os nossos usuários em nossas interfaces. A gente tem também a sondagem, né? Se refere à busca ativa de um estímulo. Ocorre quando navegamos em busca de informações em uma planilha eletrônica, na web, em um sistema de informação. E nem sempre a gente se preocupa em tornar aquela planilha com uma densidade informacional menor, né, para que o nosso usuário consiga navegar e encontrar aquelas informações. A gente nem sempre pensa no findability também, né? A gente tem ainda a atenção dividida. Eu acho que hoje todo mundo se sente meio poderoso, né, quando tem essa atenção dividida, que distribui os recursos cognitivos em diversas atividades. Mas isso causa uma falsa impressão de produtividade. Mas isso leva a uma sobrecarga cognitiva, aumento da probabilidade de erros, enganos e lapsos, né? E existem determinantes atencionais que podem interferir nessa atenção do usuário. Por exemplo, a intensidade do estímulo, a repetição do estímulo, o isolamento, quando a gente destaca um estímulo em detrimento de outro, ou então quando a gente cria um movimento para mudar a posição daquele estímulo, ou então uma novidade de modo geral, ou até uma incongruência, quando aquela mensagem ela é dissonante, ela não corresponde muito bem ao que você esperava. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Cada elemento desse daqui tem um nome, tá? Eu queria que vocês me dissessem, levantassem a mão, quem acha que Maluma é a imagem A?
Temos aí umas 4 pessoas. Quem acha, 5, quem acha que Maluma é a imagem B? E quem acha que Taquete é a imagem A? Então, existe uma hipótese que diz que existe uma relação entre as qualidades dos diferentes sentidos. O neurocientista Roberto Lentz, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele diz que ele tem uma teoria, que são os sistemas espelhos, eles buscam uma analogia. A gente tem também outro conceito no design de interfaces e experiência do usuário, que já foi bastante discutido aqui, que são os affordances, né? Então, que nosso guru, Donald Norman, trouxe para o design esse conceito, que foi apresentado por Jeremy Gibson, né? Que é um psicólogo que diz que a affordance é a relação simbiótica homem-ambiente. Então, o que a gente aponta lá, né, na discussão do livro, é que os affordances correspondem à sincronia possível de ocorrer entre um objeto e o cérebro. Nem sempre ocorrem. E são possibilidades de ações que são oferecidas aos seres vivos pelo cliente, pelo ambiente, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, na visão do Gibson, esse galho ele pode ter vários affordances. Então, um deles seria: vou pegar esse galho para me proteger, porque tem pessoas ali que podem me fazer mal. Mas, se forem dois, se for um casal de apaixonados, aquele lá do bug, você vai encontrar aqui, então, um outro affordance, né? Ele vai usar aquele galho para escrever uma mensagem de amor, por exemplo. Então, a gente tem os affordances, eles apresentam uma relação com a experiência, com os valores culturais, com a idade, com as limitações das pessoas, até com o repertório motor dela e com os contextos de uso. E aí existem diversas classificações, né? Os affordances reais, que são os affordances como o próprio martelo, né? Ou então uma maçaneta, os affordances percebidos ou cognitivos, né? Que são os affordances como elementos de interface, botões, affordances ocultas, né? Os affordances ocultos são affordances que estão ali, por exemplo, na interação humano-computador, você clica no elemento, ele funciona, ele executa a função, só que você não sabia, porque ele estava oculto. E existe também as falsas affordances, porque você acha que você vai clicar naquele elemento, mas não acontece nada. Você ainda tem os affordances alinhados, que são affordances uns dentro dos outros. Então, por exemplo, você pega ali uma maçaneta, é um affordance, mas também é um affordance alinhado, porque ela está dentro de uma porta que tem seu affordance. Do lado da interação humano-computador, a gente tem também os affordances alinhados, quando você tem uma janela dentro de outra janela, uma caixa de texto, com uma barra de rolagem. E a gente tem os affordances sensoriais, como, por exemplo, os joysticks dos jogos, né? Mais uma enquete aqui. Quem acha que a imagem B tem mais affordance do que a A? Quem acha que a A tem mais affordance do que a B? E, mais uma vez, né, a plateia preferiu, vocês preferiram aqui a imagem B. E por que será? Né? Justamente pelo aspecto formal ou morfológico desse objeto. A gente tem que levar em consideração, e não levamos, na maioria das vezes, que existem questões relacionadas à memória sensorial. Essa memória sensorial, esses estímulos, às vezes são passados para a memória operacional. Dessa memória operacional, alguns vão para a memória de curta duração, e aí você faz um trabalho, geralmente, para transformar de curta duração para longa duração. Uma visão interessante é você trabalhar também com uma classificação de memória retrospectiva e prospectiva. Porque você pensa assim, poxa, memória retrospectiva, toda memória é retrospectiva, porque é do passado. Mas pensa o seguinte, você como designer, você está projetando coisas, você está projetando experiências, você está projetando situações. E essas situações não existem. Então, essa é a memória do que ainda não aconteceu. É claro, a gente tem também os conteúdos emocionais, que podem ser de importância significativa para os processos de retenção da informação, né? A gente tem a possibilidade, no futuro, de trabalhar com próteses robóticas para permitir não só a interação humano-computador, mas a interação cérebro-computador. A gente tem que considerar que não adianta a velocidade na tomada de decisão. A gente tem que tomar uma decisão de melhor qualidade. Ainda existem aspectos, por exemplo, relacionados à biomimética, né? Como é que
a natureza, através dos bilhões de anos de evolução, já desenvolveu soluções altamente eficientes e sustentáveis. E a gente pode aprender tanto no design de produto físico, quanto no produto digital, essas características. Existe um neurobiólogo chileno, que é o Maturana, né? Ele propôs, na década de 70, a teoria da autopoiese, e que explica como é que os seres vivos são autônomos e auto-organizados. Hoje, a gente pode pensar em design, mais biomimética, mais inteligência artificial, para pensar em sistemas autônomos, autossustentáveis, softwares, dispositivos de medicina, interfaces adaptativas, até sistemas vestíveis, né? Lá no laboratório, a gente tem uma pesquisa que a gente usa essa técnica de imagética motora, que simula uma atividade motora a nível cognitivo com o objetivo de melhorar o desempenho físico da atividade imaginada. A gente usa isso com pacientes que sofreram AVC. Então, eles imaginam um movimento e a ideia é que esse movimento que ocorra a reabilitação justamente pelo pensamento, pelas mesmas áreas corticais, ou áreas corticais semelhantes que seriam ativadas com o movimento de fato. Então, para isso, a gente tem desenvolvido alguns jogos e tem pesquisado também equipamentos de EEG para tentar achar essas correlações. A gente também utiliza com parceiros, né, equipamentos de eye tracking, que vocês estão já familiarizados. Tem um projeto no laboratório do Pará voltado para a resposta galvânica da pele, né, e como é que a gente vai medir as emoções e os pensamentos. Esse é um outro projeto do nosso grupo Neuroergodesign, junto com o professor Antônio Pereira, que nós fizemos um equipamento junto com o pessoal de neurociências e de engenharia, um equipamento para reabilitação física, e aí fizemos uma interface de um jogo também. Alguns outros sistemas, como o Face Coding, o Kinebot, que é de um parceiro nosso do laboratório, que a gente tem, isso aqui é o Murilo, nosso aluno e colaborador no laboratório. Então, o Kinebot ele permite que a gente faça uma análise ergonômica, biomecânica e postural. O PsicoPy é um software para a gente fazer pesquisas na área de psicologia cognitiva. Você pode escrever, por exemplo, em Python. E a gente está desenvolvendo pesquisas sobre interfaces para neurotípicos e para neurodivergentes. E saber que não adianta a gente dizer que todo mundo é neurodivergente, que neurodivergente tem as mesmas características, né? Cada neurodivergência pode ter características diferentes. Então, aqui tem uma lista de alguns outros projetos que nós estamos desenvolvendo lá no Lab. E aqui uma lista de livros que eu publiquei até o momento. Então, eu acho que foi sorteado aqui, né, o Design Participativo, o Grupo Focal e o Crônicas de uma Interface. Ok? Muito obrigado. Oi, tudo bem? Eu sou Isabela, sou UX Researcher. Sou uma mulher branca, estou vestida de roupa toda preta. Eu tenho uma pergunta que é muito legal, todos esses conceitos. Eu também fiz mestrado, estou na academia, mas eu acho muito difícil, às vezes, até lembrar de alguns conceitos desse no dia a dia do mercado mesmo, né? Que a gente tem tanta coisa para fazer, tem que fazer rápido. E como que a gente poderia integrar melhor todos esses conhecimentos com o nosso dia a dia, né? Lembrar dessas teorias e realmente aplicar também no que a gente está fazendo no mercado. Isabela, a sua pergunta é muito boa, né? Porque quando a gente fala em pesquisa, inclusive a gente vê na literatura os autores falando sobre pesquisa em design, interação no computador e experiência do usuário, tem uma questão, que é essa pesquisa para que fim? Essa pesquisa é para o mercado, é para uma devolutiva rápida para a indústria, ou é uma pesquisa científica? São coisas diferentes, né? Então, inclusive, a gente acaba utilizando métodos diferentes para cada tipo de pesquisa, e utiliza procedimentos diferentes para cada tipo de pesquisa também. Algumas delas, que a gente usa no âmbito científico, não fazem sentido para a gente no mercado. E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, a gente pega aqui a avaliação heurística. O que o Nielsen diz da avaliação heurística? Que são 5 especialistas que podem fazer a avaliação. Mas, se a gente leva para o lado científico, dificilmente
um artigo científico, uma revista científica vai aceitar esse N de 5. Por quê? O objetivo é outro. Nosso objetivo no mercado é usar a avaliação heurística para refinar interfaces, para fazer o redesign de interfaces. Não tem um cunho científico, não tem uma hipótese. Ficou claro? Obrigada. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Letícia. Você tendo bastante experiência no âmbito acadêmico, né? Eu queria saber, na sua visão, em todos esses anos de experiência, qual que é a área que você enxerga menos pesquisa acontecendo e que, ao mesmo tempo, você enxerga mais potencial para crescer em pesquisa e resultados? Tem uma área que eu acho que é muito interessante, que é o Web Writing, ou UX Writing, né? Porque a gente pode associar ela a também o Visual Law, o Legal Design, né? Então, a linguagem simples. E você chegar e reunir uma série de recomendações que alguém tirou da cartola, e aí você aplicar isso cegamente, porque você viu num livro, nem sempre é benéfico, né? Inclusive para a sociedade. Então, continuando, né, a resposta da pergunta da Isabela, também respondendo a sua, eu tentando responder, eu acho que quando você desenvolve uma pesquisa no âmbito acadêmico, você está entregando uma possibilidade de uma aplicação prática para o mercado pegar e falar assim, isso aqui funciona, isso foi comprovado, isso ninguém tirou da cartola. Faz sentido? Certo, fez. Obrigada. Obrigado. Olá, meu nome é Amanda, eu sou UX designer e tenho formação prévia em psicologia. O que eu achei interessante é que, pela sua apresentação, muitas áreas, né, que não são do design, né, mas estão muito aproximadas do design. Eu queria saber qual é a importância que você vê nessas áreas e o que você acha que a gente pode estudar como designer para se aproximar mais dessas áreas mais humanas, né, que tem a ver também com a experiência. Olha, a sua fala, eu fico imaginando, eu lembrei de uma questão que mudou na minha prática recentemente. Comecei a ter contato ainda maior com psicólogos. E hoje, quando a gente desenvolve uma pesquisa, por exemplo, essa pesquisa que a gente está desenvolvendo ali com indivíduos neurodivergentes, a gente não imagina, por exemplo, fazer o grupo de foco, que a gente adora fazer um grupo de foco sem a presença de um psicólogo. Não adianta. Eu posso ler trocentos livros de psicologia, mas eu não tenho a experiência, a formação que esse psicólogo teve. Então, a gente tem feito isso, tem incluído sempre um psicólogo na equipe, até porque tem questões éticas relacionadas à pesquisa, né, que devem ser consideradas, né? Por exemplo, como é que a gente vai lidar com esse participante? Não é só chegar e dar um tapinha nas costas, obrigado, valeu pela pesquisa. Né? Você tem que dar uma devolutiva, você tem que criar condições para aquele participante daquela pesquisa, para se ele tiver algum problema decorrente daquela atividade que a gente fez na pesquisa, que ele possa ter um suporte psicológico. Respondi? Ótimo, obrigada. De nada. Boa tarde. Está funcionando. Primeiro, eu vou me descrever. Sou uma mulher branca, de cabelo curto castanho. Estou vestindo uma calça jeans e uma jaqueta jeans clara. Meu nome é Karina. Primeiro, parabéns pela palestra. Muito obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Eu queria pedir se você pode falar um pouquinho mais sobre a memória prospectiva, como que ela funciona, como que a gente pode exercitar ela no dia a dia, mas especialmente o que ela é, porque passou bem rapidinho, eu fiquei bem curiosa. Certo. Na minha visão, a memória prospectiva é a memória de fatos que não ocorreram realmente, né? Então, você tem memórias episódicas que são decorrentes de episódios que você passou, mas a memória prospectiva ela ocorre, por exemplo, quando um programador desenvolve um software e quando ele desenvolve o software, ele tem que criar variáveis e ele cria essas variáveis, embora estejam numa lista, né, naquela linha de código, ele tem que colocar aquilo para dentro, antes de botar dentro do computador, tem que botar dentro da cabeça dele. Então, ele constrói uma série de condições. Isso, inclusive, muda, na minha visão, humilde visão, muda até o modo de compreender o mundo do programador.
porque o programador ele trabalha muito com se, então, se não. Então, quem tem algum programador aqui? Deve ter um monte, né? Tá, tem alguns programadores. Aqui do evento de design. Mas isso não é mas isso não é uma questão só do programador, né? Até o designer de interface. Imagina só, a gente usa algumas ferramentas, como, por exemplo, o fluxograma de navegação, o wireframe, que eles servem para você começar a validar, para verificar se existe uma integridade, não é? Entre aquelas funcionalidades, aquele conteúdo que você levantou, depois naquela outra camada de fluxograma de navegação, de wireframe. Você imagina se você, como um designer de interface, fosse direto para o plano de superfície do James Garrett, né? Seria horrível. Por quê? Porque para fazer um site super simples, tranquilo. Mas se a gente vai fazer um site mais complexo, possivelmente a gente vai esquecer de um botão ali, de um botão daqui. Aí a gente vai começar a fazer um puxadinho. Por quê? Você refaz tudo porque você não pensou na estrutura completa. Então, eu estou dando esse exemplo porque, para fazer isso, você está usando a memória prospectiva. Claro que apoiada numa metodologia e apoiada também na visualidade, né, no desenho, seja no desenho à mão livre ou no desenho com alguma ferramenta, Figma ou outro software gráfico. Obrigadão. De nada. Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou content designer e eu queria saber assim como você pretende, enfim, você idealiza ali aquele cruzamento de dados de acessibilidade de transtornos, de acessibilidade mais psicológica mesmo, sabe? Porque a acessibilidade física a gente consegue visualizar de uma forma mais concreta, né? E a acessibilidade psicológica ali, a gente tem um trabalho mais pensativo por trás, né? A gente tem que idealizar mais, a gente não vê ali um óculos, a gente não vê ali uma cadeira, a gente precisa pensar mais a fundo. Então, eu queria saber como que você tem pensado nisso nas suas pesquisas. É muito interessante a sua pergunta também, né? Até porque isso daí tem a questão da cognição, da emoção, mas tem, por exemplo, a surdez, né? A surdez ela é invisível, né? É uma deficiência. Então, outro dia eu cheguei num evento que era voltado para tecnologias assistivas. E você imagina que você vai discutir um monte de coisa de tecnologia assistiva. Olha, algumas relacionadas também a equipamentos como a EEG, para poder monitorar o sinal do cérebro e converter isso numa imagem ou em tipo de navegação, ou até o equipamento de eye tracking que a gente usa muito para fazer teste de usabilidade, mas usado para a pessoa se comunicar, né? Várias pessoas com AVC que se comunicam por meio de eye tracking ou tecnologia similar. Tá. Aí, quando você chega num evento, e aí, cadê o microfone? Não tem microfone. Cadê o intérprete? Não tem intérprete. Fala assim, cara, aí você dá um toque, você fala assim, olha só, peraí, mas você está num evento de acessibilidade, uma acessibilidade mais rudimentar seria um microfone, né, para uma pessoa com problemas de deficiência auditiva. E aí a pessoa disse assim, não, mas é porque as pessoas têm vergonha de falar no microfone. Aí eu cheguei num outro evento e estavam organizando o evento e eles estavam... E alguém falou assim, não precisa de microfone, não, a sala não vai ter muita gente. Eu falei, precisa sim. Então, assim, eu queria parabenizar, né, também o nosso evento, a nossa comunidade aqui, pelo respeito, né, à diversidade. Então, você vê aqui como é que está tudo muito bem estruturado, né, pensando em termos de acessibilidade. Faz esse rodeio todo, né, e agora pensando na questão mesmo de como usar esse conhecimento para transformar em interfaces melhores. Uma das hipóteses, que parece muito trivial, mas a gente quer provar cientificamente, só para dizer que isso ocorre, é desenvolver uma interface para neurodivergentes vai contribuir também para o neurotípico, né? Outra questão, que aí, no meu caso ali, a gente não tem tecnologia para isso, mas que, com certeza, vocês encontram, que é como desenvolver interfaces que sejam baseadas em inteligência artificial e que aprendam com o tipo de deficiência da pessoa.
né? Por exemplo, eu vou falar de coisas básicas, né? Eu vou fazer uma pessoa que é super ansiosa. Quando ela chega, vai fazer um check-in e o aplicativo diz que não encontrou a reserva dela, como é que ela se sente? E aí, se você pega isso para os neurodivergentes, né? Como é que funciona? Mas, é claro, o nosso projeto não é um projeto... É só uma sementinha, né, que a gente vai plantando e a gente espera que outras pessoas se interessem e que essa preocupação aumente, né, que foi aquilo que eu falei no início da palestra. Uma preocupação sobre a usabilidade começou na década de 80, mais ou menos. Mas, até então, como é que a gente desenvolvia software, né? Eu vou falar por mim. Eu comecei na área de design de interfaces programando. Programei numa linguagem chamada Basic, com 8, 9 anos de idade. E aí... eu programava do meu jeito. Me incomodava muito, porque não sei se vocês conhecem, eu tive um videogame chamado Atari, que era colorido, não sei o quê, todo pixelado. E aí eu fiz o seguinte, eu usei um computador chamado Dactar-Comp. Esse computador, ele era um teclado que tinha um cartucho que você acoplava ao Atari. Então, eu estava acostumado a trabalhar com imagem, ver animação, escutar o som. E eu não conseguia entender como é que um PC podia trabalhar com um monitor de fósforo verde e sem som. E aí eu me encantei por uma área chamada computação gráfica e multimídia. E achei que a multimídia fosse resolver todos os problemas. E quando eu me deparei, então, com outra área, que é a área de interação humano-computador e ergonomia. E aí comecei a perceber que não adiantava você ter recursos multimídia se você não considerasse seu usuário. E eu me apaixonei por essa área. Nada. Olá, meu nome é Gustavo. Guilherme, prazer e parabéns aí pelo trabalho. Você falou anteriormente sobre a questão de, por exemplo, fazer uma pesquisa científica ou para o mercado, né? Você tem diferenças. Essa questão de acessibilidade, só um comentário. Outro dia a gente estava comentando sobre acessibilidade, uma prática do tipo, de acordo com a idade da pessoa, muda, sabe, o tamanho da fonte. Então tem algumas iniciativas interessantes básicas, né? Assim, o pessoal está fazendo. Mas a pergunta é mais a questão do mercado com a universidade, com a pesquisa. Como que você vê? Eu tenho uma impressão de que no Brasil a gente ainda está um pouco atrás, né, das iniciativas que a gente vê em outros países de juntar um pouco das pesquisas com o mercado, com a indústria, né? E aqui eu acho, né, eu não sei qual a sua visão disso, mas eu acho que a gente ainda pode fomentar um pouco esse... É isso. E eu vejo muito preconceito, às vezes, né? A comunidade científica tem muito preconceito de ter uma indústria e aí fica, não, estou vendido, né? Aquele cara que tem um patrocínio da indústria está vendendo e não está sendo um processo de pesquisa. Como é que você vê isso aí, esse conflito? Muito obrigado pela pergunta, Gustavo. Ainda em tempo, né? Eu estava preocupado aqui em cumprir o tempo da palestra, né? Então eu acabei não me apresentando, fazendo minha descrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, cabelo curto, mas tenho um certo tupete aqui. Eu estou vestindo uma camisa preta com listras verticais cinza, uma calça bege, um tênis preto, um relógio e eu tenho o meu sinal é esse daqui. E ele tem 2 significados. Esse daqui porque o meu sobrenome, né, Santa Rosa, então é uma santa, e tem uma auréola aqui, e por causa do tupete também. Então, agora, respondendo a sua pergunta, olha, eu não sei, eu sou muito otimista com relação a isso, sabe? Porque eu tenho percebido que tem ocorrido uma mudança, tanto na universidade quanto no mercado. E vou dizer por quê. Porque eu tenho percebido parcerias e empresas. Por exemplo, Lenovo, tem várias empresas que estão buscando a universidade para desenvolver pesquisa lá dentro. Inclusive, vários projetos de mestrado, projetos de doutorado, têm sido desenvolvidos a partir de demandas específicas da indústria. Então, isso é interessante. O governo está fomentando isso. Do outro lado, eu também percebo de uma forma muito otimista, porque eu percebo que várias pessoas do mercado estão buscando as pesquisas científicas
os livros de professores, né, que têm um embasamento mais científico, para desenvolver, adaptar, porque às vezes não tem como não adaptar, como vocês mencionaram aqui, mas para a realidade da indústria, né? Então, por exemplo, eu tive há alguns anos, eu fui convidado por uma empresa que trabalhava com desenvolvimento de software para gestão financeira, e eles me chamaram para um workshop dentro da empresa. Eles falaram assim, eles levaram aquele livro Design Participativo, que a gente vai sortear ali, e aí ele falou assim, poxa, a gente usa esse daqui direto, só que a gente usa adaptando, porque o nosso timing realmente é outro, né? Então, quando eu cheguei aqui e assisti as palestras, eu fiquei assim, animadíssimo, porque, e claro, amanhã também vamos trocar muitos conhecimentos, né? Vai ser ótimo para mim, porque eu estou voltando renovado, vendo o que a gente está fazendo no mercado também, e de portas abertas. A gente vai ter uma pergunta agora em Libras. Olá, tudo bem? Calma aí com a água. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu sou Laís. Este é o meu sinal na comunidade surda. Prazer. Vou fazer uma audiodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher branca, amarela, oriental, com cabelos curtos, estou com uma blusa bege e com uma calça jeans e um tênis branco. Ok? Eu trabalho no Itaú. Sou PJ. Trabalho com design. E aí eu tenho uma pergunta para ti, porque eu achei muito interessante, e eu queria saber a sua opinião. Você acha que existe o risco de, futuramente, os intérpretes humanos serem substituídos pelos intérpretes de Avatar? Porque existe, né, uma mítica disso, que vai existir uma substituição. Mas, na tua opinião, você acha que corre um risco? Porque o que acontece? Dentro da comunidade surda, a gente não aprova os avatares, porque os tradutores digitais, as IAs, eles traduzem a língua, mas não a cultura. Queria saber o que você tem a dizer. Na minha visão, tá? Eu acho que não substitui. Mas eu acho que não substitui porque que a inteligência artificial ela não consegue entender tão bem as emoções, né? Então, os contextos. A gente faz isso simplesmente usando alguns prompts, né, nessas ferramentas de IA, e a gente percebe como ainda é limitado. E aí, na hora que você vai fazer a transposição para Libras, eu acho que não dá conta, né? E tanto a gente percebe que, às vezes, nenhum só o intérprete dá, né? Eu tive uma experiência, você sabe, que há muitos anos, que eu estava lecionando uma disciplina de multimídia, né, num curso de design gráfico. Para lecionar a disciplina de multimídia, eu usava um software chamado Macromedia Director. Tá? Ele era o avô, brincando assim, do Flash, que também já está em desuso, mas ele trabalhava com linhas e colunas, como se fosse uma janela, grosso modo, de edição de vídeo, né? E você tinha, então, elementos de interface, e você criava animações baseadas em um determinado número de frames, e você podia criar programações para interferir, para propiciar a interação com o usuário. Então, por exemplo, eu lembro de um software que nós desenvolvemos para uma campanha de despoluição da Baía de Guanabara, onde hoje em dia a gente faz tranquilo, né? Mas na época tinha um mapa do Rio de Janeiro, com um mapa de vegetação, e você clicava numa determinada cor, ele apresentava uma imagem com a descrição daquela vegetação. Para fazer isso, a gente teve que usar uma linguagem chamada ActionScript, que era uma linguagem proprietária do próprio Flash. E o próprio Director tinha uma outra linguagem, perdão pelo linguajar técnico, mas a resposta vem agora. Então, quando a gente estava programando usando esse software, eu tive um aluno que ele teve que aprender essa linguagem comigo, em sala de aula. E como é que ele fez isso? Ele dependia de um intérprete.
Só que o intérprete não sabia nada de programação, não sabia nada de design. E foi uma experiência de muita dedicação. Dedicação do aluno, dedicação do intérprete, que virou parceiro ali, né, na atividade, e também de muito esforço meu, né, porque eu tive que ensinar o intérprete para depois o intérprete ensinar esse aluno. Né? E eu respondi a tua pergunta? Obrigada. Eu só pedi para dar tempo dos dois perguntarem, a gente ser mais objetivo na pergunta e na resposta, para a gente não estourar muito tempo. Beleza? Bom, meu nome é Rafa, me autodescrevendo, eu sou um homem branco, barba, cabelo curto, novo, cortei ontem, gostei. Camiseta creme, bermuda preta e meia e tênis verdes. Minha pergunta acho que é um pouco ligado ao que você estava falando, Guilherme, em relação ao avanço da tecnologia, né? Hoje a gente fala muito de inteligência artificial. Já se falamos no passado ali de metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, até Google Glass, um tempinho atrás. E minha pergunta é qual é o impacto, né, e como medir esse impacto dessas novas tecnologias no comportamento da interação das pessoas com os produtos e no dia a dia? Não tenho feito isso, mas sei que tem alguns professores, tem uma professora do MIT que faz uma pesquisa sobre isso, nessa relação da interferência, né, da interação com o mundo real e com o mundo virtual. Né? O que a gente espera é que essa relação seja equilibrada, porque me parece que a gente está ultrapassando essa barreira. Agora, como fazer isso, aí é interessante buscar os pesquisadores que se dedicam mais a essa área. Oi, acho que está me ouvindo. Deu certo, né? Oi, gente, meu nome é Ana. Eu vou me apresentar, mas eu estou preocupada com o tempo. Eu queria fazer uma pergunta, porque alguém fez uma pergunta, foi Gustavo, né? Que ele falava sobre como a área acadêmica voltado para a acessibilidade, que não praga de... Na verdade, eu tenho que discordar com ele, porque realmente está pipocando cada vez mais. Só que o que eu sinto falta mesmo eu não consigo achar um lugar para fazer mestrado, doutorado, voltado para a acessibilidade, com quem eu posso conversar com as pessoas que têm uma experiência em acessibilidade. Eu quero muito fazer mestrado, mas para mim está muito difícil de achar. Inclusive, eu achei uma faculdade, só que é na Unesp, lá em Paulo, tipo 5 horas daqui para lá. É noite pra caramba. E eu trabalho remotamente. É muito fácil, eu posso ir lá e voltar. Mas, assim, é muito cansativo. Eu tenho minha casa aqui na capital, né? Mas será, eu acho que, não sei, eu sinto falta a outras faculdades, será, USP, PUC, Unicamp, tem tantas faculdades, mas tem quem fala, não tem disciplina, não tem professor. Como eu vou achar uma pessoa para me orientar? Eu tenho tanto conhecimento, eu queria compartilhar, mas, enfim, acho que você tem uma pergunta. Eu deixei com todos, né, os meus contatos, né, e se vocês quiserem, você pode me mandar um e-mail que eu te mando uma lista de professores que trabalham. Né? Então, tem professores que no mestrado e doutorado que trabalham com acessibilidade física, né, do ambiente construído, outros que trabalham com acessibilidade digital. Por exemplo, agora me veio à cabeça aqui a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um professor, grande amigo meu, parceiro de pesquisa, que trabalha com acessibilidade, com tecnologias assistivas também. Então, eu fico à disposição. Tá? Perfeito, obrigada. Muito obrigado obrigada, pela Ana. atenção.